Tá bom, pessoal, vamos lá? Essa é a nossa 11ª aula, né, após a recuperação, né, então voltando aqui às aulas normais, já começando agora o próximo bimestre, que é o terceiro bimestre, vamos falar sobre equação geral da circunferência. Vamos sair um pouquinho da equação da reta e ir para a equação da circunferência. Por mais incrível que pareça, ele é bem mais simples de você entender. Vamos lá? Então, ó, a equação geral da circunferência é o seguinte, ó, toda vez que você desenha uma circunferência, ele tem que te dar um ponto de referência da circunferência, que é o centro. Então, aqui no meio é o centro, aí ele tem que te dar o raio dessa circunferência para você delimitar qual é o tamanho dessa circunferência. Então, aqui eu tenho o centro sempre vai ser AB, então AB vai ser as duas letrinhas que o livro usa para determinar o centro, tá? E um ponto que gira ao redor desse centro para formar o que? A circunferência. Então, o que basicamente eu fiz? Eu calculei aqui o centro tem coordenada A e coordenada B. Então, o centro é AB. E tem um ponto que eu chamei de x e y, porque é um ponto qualquer, certo? Então, ao calcular a distância do centro a esse ponto, eu achei a equação da circunferência, ó, distância de P até O. Só lembrar, ó, que distância era só subtrair o x e elevar ao quadrado, mais a subtração dos y e elevar ao quadrado. Então, na hora que eu vou subtrair, ó, estou subtraindo aqui o x, ó, é x e a, são os valores de x, estou subtraindo aqui, ó. E depois os y, é y e b, estou subtraindo os y e elevo ao quadrado. Quando eu faço isso, eu estou calculando a distância, quando eu tiro a raiz disso. Mas a distância do ponto O até o P, né? A distância aqui, ó, do O até o P é o próprio quê? Raio. Então, eu vou chamar essa distância aqui de raio. Aí, para não trabalhar com raiz, eu passo essa raiz para cá. Ou de outra forma, né? Eu multiplico os dois lados aqui, ó, ao quadrado. Quando eu faço isso, eu posso cortar, ó, raiz com o quadrado. Aí a equação ela vai ficar assim, ó. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Por quê? Porque eu sumi com essa raiz. O importante de vocês saberem aqui nessa equação é que ela é chamada de equação reduzida quando tem parênteses, ok? E quando é igualado com o raio. E o centro é sempre o valor do A e do B que aparece nessa equação reduzida, ok? Bom, eu posso também pensar nela como uma equação geral, tá? Quando ela fica dessa forma aqui, ó, ela é chamada de equação geral. Aí você vai falar assim, professor, mas como é que você chegou nessa equação geral? Eu desenvolvi esses parênteses, ó. O que é o x menos a ao quadrado? X menos a ao quadrado é x menos a vezes x menos a. Então, não é que eu multiplico, ó, x vezes x dá x quadrado, x vezes menos a dá menos ax. Depois, ó, menos a vezes x dá menos ax. Depois, a vezes a fica mais a ao quadrado. Junto aqui no meio, ó, então ficou x quadrado menos 2ax mais a quadrado. Então, eu peguei esse resultado, aí fiz a mesma coisa com parênteses do y e juntei tudo com r ao quadrado. Aí esse r que está do lado direito da igualdade, eu passei para o lado esquerdo. Então, ele está positivo, ele vai negativo. Então, na hora que eu juntei tudo, desenvolvi, né? Eu desenvolvi esses dois parênteses aqui, eu juntei tudo, ficou assim, ó. Essa equação grande, ela é chamada de equação geral da circunferência. Uma coisa que você tem que observar nessa equação é o seguinte, ó. Para ser a equação da circunferência, sempre tem que começar com x e y ao quadrado. E aqui no meio tem que ser uma soma. Nunca vai ter tipo assim, ó, x quadrado menos y ao quadrado. Isso não existe na equação de circunferência. Sempre uma soma. Tem que ter isso aqui, para ser a equação da circunferência. Tá? E lembrando, né, que os valores de A e B sempre vai ser o quê? O centro. Vamos ver um exemplo? Página 22, exemplo número 1. Determina a equação da circunferência de centro O, aqui o centro, e raio 3. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é entender que o centro, menos 3 e 1, vai ter o valor de A, que é menos 3, e o valor do B, que é 1. Por quê? Porque na fórmula tem A e B. Então, agora é só substituir, ó.
No lugar do A, eu vou pôr menos 3. Então, ó, menos 3 menos o que está na fórmula fica mais, porque vai ficar assim, ó, menos da fórmula menos o 3. Então, dois sinais aqui, ó, de menos fica o quê? Positivo. Tem que lembrar disso, tá? Porque tem um menos lá na fórmula. E o B vale quanto? Vale 1. Então, menos B, então como B vale 1, fica menos 1. Certo? E o raio é quanto? O raio é 3. Então, eu pego e substitui aqui, ó. Então, fica 3 ao quadrado. Pronto. Então, essa aqui, ó, só calculei aqui o raio. 3 ao quadrado deu o quê? 9. Isso aqui é chamado de equação reduzida. Aí você fala assim, professor, mas se o exercício pedir a equação geral, que é o tema aqui da nossa aula, se ele pediu a equação geral, você joga nessa equação grandona aqui, ó. Vamos ver como é que fica? Ó, essa é a equação geral. Então, vamos substituir, ó. X quadrado e y quadrado eu não vou mexer, tá? Eu vou substituir aqui o valor do A. Quem é o A mesmo? Menos 3. Então, substituir aqui. O valor do B, o B é quanto? 1. Então, substituir aqui. Depois vem mais A quadrado mais B quadrado. Então, ficou menos 3 ao quadrado e 1 ao quadrado. E R ao quadrado, sabendo que o R vale 3, fica 3 ao quadrado. Agora é só fazer continha, né? Como é que a gente faz essa continha aqui? Eu vou repetir essa primeira parte e vou multiplicar aqui, ó. Menos 2 vezes menos 3 vai dar mais 6. Menos 2 vezes 1 vai dar menos 2y. Aqui vai ficar 9, né? Que é menos 3 ao quadrado, fica 9 positivo. E 1 ao quadrado é 1. E aqui eu não tenho parênteses, né? Então, se não tem parênteses, ó, 3 ao quadrado fica 9. E esse menos fica pro lado de fora. Olha a diferença, ó. Esse aqui tem parênteses. Por isso que menos 3 ao quadrado ficou mais. Porque esse menos foi elevado ao quadrado. Agora aqui, ó, não tem parênteses, tá vendo? Então, esse menos fica para fora. Então, por isso que ficou menos 9. Ok? Não esquece. Aí agora é só cancelar, ó, esse 9 com esse. Vai sobrar quem? 1. Então, a gente repete a equação. E ficou 1 aqui. Pronto. Ela é chamada de equação geral. Pronto. É assim que a gente vai fazer os exercícios. Ok? Bom, vamos fazer mais alguns exemplos para a gente entender. Ó. Exemplo 2 lá do livro. Ele deu a circunferência. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, observar no desenho, né? E identificar quem é o centro. No caso aqui, o centro é o ponto A. Então, quem é a coordenada do ponto A? O ponto A é 1, né, e menos 2. E a coordenada do ponto P é 2 e 3. Está aqui, o exercício me deu. Aí, olha só, quem é o raio? O raio eu não sei, né? Não sei, o exercício não me deu o valor do raio, é uma incógnita. Mas eu sei que o raio é a distância do ponto A até o ponto P. Essa linha verde é o raio. E como é que calcula a distância? A gente viu lá nas aulas anteriores. Ó, você subtrai os y, você subtrai os x e os y e eleva ao quadrado. Então, vamos só substituir aqui. Ó. Quem é o x? O x é o 1 e o 2. Então, estou subtraindo. Ó, 1 menos o 2. Quem é o y? O y é menos 2 e 3. Então, pronto. Ó. Eu estou pegando 3 menos o menos 2. Por isso que esse menos com esse menos fica mais. Mas eu poderia colocar assim também. Ó, menos 2 menos 3. Vai dar a mesma coisa. Por quê? Porque vai dar menos 6 e quando eu elevar isso aqui ao quadrado, vai dar 36 positivo de qualquer forma. Tá? Então, é só fazer continha agora. Ó. Calculei a distância então de A até B. Então, ó, 2 menos 1 é 1, 3 mais 2 é 5. Ao quadrado dá 25. Então, soma. Qual é o raio? Então, raiz de 26 centímetros. Prontinho. Então, agora eu tenho o centro. Quem é o centro? É o ponto A. Esse é o centro. E eu tenho um raio. Prontinho. Eu tenho um raio. Agora é só jogar na fórmula. Como ele não disse que a equação tem que ser geral, então eu escolho qualquer uma. Eu vou escolher essa equação reduzida. Então, no lugar do A e do B, eu vou colocar o ponto A. Tá? Esse é o centro. Então, no A vale 1. Então, fica A menos A. Então, fica menos 1. E o B vale menos 2. Então, menos 2 com menos da fórmula fica mais. Lembre-se, ó, menos 2, menos da fórmula. Menos com menos fica positivo. E o raio é quanto? Raiz de 26. Então, eu coloquei raiz de 26 ao quadrado. Então, é só cortar aqui, ó, a raiz com 2. Sobra só o 26. E aqui eu vou só repetir. Essa é a equação reduzida.
Mas se ele pedisse a equação geral, aí você vai copiar a equação geral e vai substituir apenas quem? O valor do A, o valor do B e o valor do raio. Então é só isso. Então estou substituindo aqui o A, o B, o A e o B e o raio. Aí é só fazer continha, ó, que é 2 vezes 1 vai dar menos 2x, menos 2 vezes menos 2 vai dar 4, 1 ao quadrado dá 1, menos 2 ao quadrado dá 4, raiz eu corto, então cortou a raiz, sobra só menos 26. Agora é só juntar os termos semelhantes, certo? Vamos juntar? Então aqui a gente tem ó, 1 mais 4 é 5, menos 26, vai dar menos 21. O resto a gente só repete, tá? Essa aqui é chamada de equação geral. Vamos lá, mais um exercício. Páginas, exemplo 4, página 123 do livro de vocês. Então, verifique se essa equação ela representa uma circunferência, porque nem toda equação é uma circunferência. Então, a primeira coisa que a gente vai observar, ela parece com uma fórmula? Bom, ela está assim, tá? Então, ela parece um pouco, ó, x quadrado, y quadrado, ela parece com a fórmula. Começou com x quadrado, y quadrado. Só que, para mim descobrir que ela é ou não uma circunferência, o raio tem que existir. Por exemplo, eu tenho uma circunferência, então eu tenho aqui um raio. Se esse raio for igual a zero, não existe circunferência. Ou, se esse raio for um número negativo, por exemplo, menos 2, por exemplo, também não existe, porque não existe distância negativa. Então, para eu descobrir se isso aqui é ou não é, é só descobrir o raio. Vamos lá? Então, eu vou pegar aqui ó, a nossa equação, está aqui, e vamos só igualar. Ó. Por exemplo, x, vou até colocar de outra cor aqui para ficar mais fácil. Então, o que a gente tem aqui? Ó? X quadrado igual a x quadrado, ok. Y quadrado igual a y quadrado, ok. Então, eu tenho aqui menos 2a, que acompanha o x, e aqui que acompanha o x, o 2. Então, eu vou igualar. Menos 2a é igual a 2. Então, ó, menos 2a da fórmula é igual a esse 2. Ok? Então, passo 2 dividindo, ficou ó, 2 dividido por menos 2. Vai dar menos 1. Ok. E agora eu vou igualar o que está próximo do y. Ó, é menos 2b. E o que está próximo do y? Menos 2. Então, vamos igualar. Ó, menos 2b com menos 2. Então, aqui vai dar o seguinte, menos 2 dividido por menos 2, certo? Então, dividido por menos 2 vai dar b igual a 1, certinho, ok? E por último, o que sobrou da equação? Sobrou isso aqui tudo, ó, na fórmula. Sobrou isso aqui. E o que sobrou na minha equaçãozinha aqui? Sobrou apenas o 6. Então, agora eu vou só igualar. Então, o que sobrou? Então, eu já tenho o centro, né, que é o valor de A e B. O que sobrou da equação é isso, né? É isso aqui. Então, eu vou substituir, ó, o A é elevado ao quadrado, mais o B, que é elevado ao quadrado. Então, o A vale menos 1, o B vale 1, e eu não sei o raio. Só que isso que eu acabei de circular aqui, ele tem que ser igual ao que está na equação. O que está aqui não é 6? Então, isso aqui tudo tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 6. Fazendo continha, ó, 1 ao quadrado é 1 e 1, igual a 6. Esse 1 e 1 é 2, passa para o outro lado, ó, ele vai passar negativo. Então, 6 menos 2, né, vou multiplicar por menos 1, né, para tirar esse menos aqui, né? Aí vai ficar menos 6 e mais 2. Então, raio é igual a menos 4. Então, raio é igual a raiz de menos 4. Existe raiz quadrada de número negativo? Não existe. Então, se não existe raiz de número negativo, não existe raio. Se não existe raio, que conclusão que eu chego? A equação estudada não representa uma circunferência. Ok? Dá um print aí para a gente entender melhor como vai funcionar esses exercícios, tá? Olha direitinho, dá um print aí para a gente poder fazer o próximo. Ok? Bom, então vamos lá. Continuando aqui, eu tenho o exemplo da página 5, né? É o exemplo 5 da página 123. Então, aí, ó, olha só. Obtenha o raio e o centro da circunferência. Olha tanto que é simples. Basta você observar. Ó. Essa equação aqui, ela é geral ou ela é reduzida? Bom, se ela não tem parênteses, não tem nada, ela é chamada de equação o quê? Geral.
Então, eu vou igualar com a fórmula. A fórmula é essa, então vamos igualar. Primeira coisa que eu vou fazer, ó. X quadrado, tá ok. Y quadrado, tá ok. Agora vamos lá, ó. Quem está próximo do x na fórmula? Menos 2a. Quem está próximo do x aqui? 6. Então fica menos 2a igual a 6. Conclusão, o a vale menos 3, porque você vai fazer assim, ó. 6 vezes menos 2. Opa, 6 positivo de menos 2 dá menos 3. E agora, quem está próximo do y aqui? É menos 4. E quem está próximo do y aqui? É menos 2b. Então, ficou menos 2b igual a menos 4. Então, divide, né? Menos 4 dividido por menos 2 vai dar 2. Né? Você vai pegar menos 4 dividido por menos 2 vai dar 2. Ok? Bom, o que sobrou na minha fórmula? Sobrou tudo isso. E o que sobrou na equação do exercício? O menos 12. Então, eu vou igualar os dois. Tá? O centro já descobri, né, que vai ser menos 3 e 2. Então, vamos igualar o que sobrou aqui com o que sobrou da fórmula. Então, isso aqui vai ser igual a 12, certo? Então, vamos substituir. O A vale menos 3, o B vale 2, que foi o que eu acabei de encontrar aqui, igual a menos 12, né, que é menos. Então, multiplica, dá 9, aqui 4. Então, 9 mais 4 é 13, passa para o outro lado, né? Então, dá 13, passa para o outro lado, vai menos 13. Bom, posso multiplicar por menos 1, aí eu troco o sinal de tudo, né? Por que menos 1? Para trocar esse sinal aqui do raio, né? Soma esses dois, vai dar 25. E a raiz de 25, né? Porque esse 2 passa em forma de raiz, 5. Chegamos à conclusão que o raio é 5. Ele quer saber o raio e o centro. Então, o raio é 5 e o centro é menos 3 e 2. Próximo exercício, eu quis fazer uma analogia, né? E se em vez de dar a equação geral, ele me dá a equação que eu chamo de equação reduzida. Né? Reduzida. Se ele me dá a equação reduzida, é lógico que eu não vou igualar com a equação geral. Aí eu vou igualar com a equação reduzida. Então, olha só, essa é a fórmula e essa é a equação que ele me deu. Então, vamos igualar. Ó. Quanto vale o A? Bom, aqui é x menos A, aqui é x menos 3. Então, conclusão que eu chego, o A vale 3, ó. Bonitinho. Aqui é y mais 2, aqui é y menos b. Então, eu vou igualar esses dois aqui, ó. Porque aqui também eu estou igualando, ó. Porque aqui se eu fizer, ó, menos A igual a menos 3, eu multiplico por menos 1, A igual a quanto? 3. E aqui eu vou fazer o quê? Aqui vai ficar menos B, que é igual a 2. Aí eu multiplico por menos 1, B igual a menos 2. É isso que a gente está fazendo. Então, na hora que eu igualo aqui, ó, vai ficar simples, vai dar menos B igual a 2. Aí eu multiplico por menos 1. Troco o sinal. Aqui fica positivo e aqui vai ficar negativo. Pronto, então já tem o centro, certo? E o raio? Só igualar esses dois aqui também, ó. Não é igual a 16, aqui não é igual a r ao quadrado. Então, o centro é esse e o raio eu igualo. Passa em forma de raiz. Raiz de 16 é 4. Então, é assim que a gente faz quando você tem uma equação reduzida. Bem tranquilo, ok? Então, a gente se vê na próxima aula. É só voltar aqui, ó, dar um print, né, nas soluções para vocês entenderem que é bem simples de fazer e faça o exercício do livro e depois o socrativo. Ok? Um abraço.